vamos falar agora sobre carência, que é muito importante. Eu acredito que é a segunda pergunta que o cliente sempre faz. A primeira é quanto custa e a segunda é quais são as carências. Aí depois ele quer saber onde é que atende, porque o plano sempre é feito por uma necessidade imediata na maioria das vezes. Então ele quer saber se ele já pode ter aquele procedimento. Como a gente falou, a ANS ela determina as regras de como deve ser feito, mas não quer dizer que pode flexibilizar sem que ultrapasse esses prazos. Então, basicamente, o que ela determina? Que na vigência contratual, ou seja, quando inicia o plano, já se dê direito a urgência e emergência. Então, ativou o plano, ele já tem que ir para urgência e emergência, tá? Seja ele um plano individual, uma adesão empresarial, é a mesma regra. O que acontece é que cada categoria inicia numa data, então você tem que olhar, tá certo? Nem todo plano inicia assim com 72 horas, não. O que ele determina que em até 180 dias, deu-se o prazo de 180 dias é o máximo, ele tem que liberar os exames e as cirurgias, tá bom? Mas não quer dizer que é feito para baixo nas promoções. Hoje, basicamente, o que nós temos de regra, na maioria das vezes, é o seguinte: liberou o plano de saúde, carteirinha no sistema, já tem direito, urgência e emergência. Com 30 dias, libera-se todos os tipos de consultas e os exames simples, laboratoriais. Com 60 dias, normalmente libera raio-x e às vezes o plano odontológico quando ele é incluso. Com 90 dias, recebe algumas liberações de exames de imagem, como ultrassom, por exemplo, ou mamografia, depende da operadora. E com 180 dias, libera-se as cirurgias, as internações e os exames de alta complexidade, que é basicamente tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, esses procedimentos, tá? Então, lembra-se, o prazo máximo é 180 dias, mas eles fazem essas campanhas. As campanhas de redução de carência, que você vai ouvir falar bastante, é basicamente o quê? Quando ativa o plano, em vez de só liberar urgência e emergência 24 horas, ele também libera consultas e exames simples. Então, a redução de carência é: liberou o plano, ativou com a carteirinha, você pode fazer todos os tipos de consultas, exames simples e também acesso à urgência e emergência. Lembrando que depois desse prazo de 180 dias, você vai ter mais 2 prazos de carência. Você tem o parto, que são 10 meses, ou seja, estando gestante já não tem acesso ao parto, e 24 meses para doenças pré-existentes. O que são as doenças pré-existentes, Alonso? São aqueles problemas que o paciente já está com ele. O paciente tem uma diabetes, ele entra no plano de saúde, é uma pré-existência. O paciente teve um infarto, ele já entra com pré-existência. Ele sabe de algo que até ele precisa fazer talvez uma cirurgia. Poxa, descobri que tenho pedra na vesícula, precisa fazer uma cirurgia, já entra com pré-existência. Por isso que quando você entra no plano de saúde, você tem que fazer o preenchimento da sua declaração de plano de saúde, tá certo? Que é colocar os procedimentos que você tem. Já fez cirurgia, tem miopia, tem pressão alta, você vai fazendo várias perguntas. Então esse é o problema, você tem que se atentar nesse preenchimento. O peso também é uma pré-existência, que é a obesidade. Se você está com índice, o IMC, o índice de massa corporal elevado, que normalmente as operadoras mensuram acima dos 33, você entra como obesidade, que vai ser uma pré-existência. Então a sua bariátrica não faria com 180 dias, e sim com 24 meses, tá? O prazo de pré-existência é somente para aquela doença pré-existente. Não quer dizer que o diabetes não vai fazer uma urgência emergência, que não vai fazer um exame de sangue, que não vai fazer uma tomografia, uma ressonância, não. Ele não vai poder ter uma cirurgia, basicamente, proveniente daquela doença, tá certo?